A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a tua vida. Aqui é o evangelista Anderson Maia. Eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração. Palavra esta que pode ser um pouco extensa, mas de suma importância para o nosso ministério, para a nossa elevação espiritual. Amém? Meditemos na palavra do Senhor. Amados, chego a dizer algo profundo, sem cortar volta. Estamos vivenciando um tempo em que pregadores ou ministros simples do Evangelho estão sendo trocados, isso mesmo, trocados por parlamentares de vestes manchadas em cima dos púlpitos. Eles estão em grandes congressos ou eventos chamados cristãos. Sim, os parlamentares estão lá ocupando cadeiras que deveria ser de algum diácono que prega a palavra, simples, lá do interior, daquela igreja de 2x2, ou até mesmo de um salãozinho de fundo de quintal, de garagem, mas que prega o verdadeiro e genuíno evangelho. No lugar dele, está lá um parlamentar em cima dos altares, está lá na tribuna. Parlamentar que não tem compromisso nenhum com o Evangelho de Cristo. Está ali simplesmente como um vaso vazio para ser ostentado. Vimos uma linda tribuna repleta de homens e mulheres que se venderam ao Deus Mamon e acham que servem ao Senhor Deus verdadeiro. Não é porque tal homem ou mulher é figura pública de autoridade parlamentar que tem que estar em cima dos altares. Mas deixa uma ressalva. Uma ressalva eu faço, que ao menos que sejam ministros do Evangelho. Outra coisa que não combina com o verdadeiro Evangelho: política. Essa desgraça foi o que trouxe a perseguição dos primeiros cristãos. Foi essa desgraça de política que derrubou a terça metade dos anjos do céu. O primeiro político foi Lúcifer. E essa desgraça foi o que trouxe a perseguição dos primeiros cristãos. E por ela é que vai surgir a besta e a trindade satânica. Mas quem será o responsável por falar essa verdade às igrejas? Verdade tal que a política está cegando os crentes. Sim, os crentes dessa era, trazendo discórdias, ofuscando o verdadeiro propósito da igreja, que é falar sobre o reino de Deus. O tema desta mensagem, amados, é lobos corruptos no templo de Deus. Lobos corruptos no templo de Deus. Vamos explorar sobre este assunto? Vamos lá. Porque veremos algumas passagens bíblicas relevantes e interessantes. O conceito de lobos corruptos no templo de Deus refere-se a indivíduos ou grupos, alguns pastores e seus grupos de obreiros, que, sobre a aparência de piedade, corrompem e desviam a verdadeira adoração e os ensinamentos de Deus.
A Bíblia aborda em várias passagens bíblicas, destacando a necessidade de vigilância e pureza na casa de Deus. Para não ficar só em minhas palavras, vou citar aqui as passagens bíblicas relevantes a respeito. Mateus 21:12, a seguir. Foi quando entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertidos em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e Jesus os curou. Amados, Jesus expulsa os cambistas e vendedores do templo. Jesus denuncia a corrupção e a exploração no templo, restaurando a santidade e o propósito original da casa de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, está escrito dessa forma: vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Quem disse isso foi o Espírito Santo através de Paulo. Paulo adverte sobre a destruição do templo de Deus, e aqui ele estava cheio do Espírito. E nesta mensagem fala sobre os falsos mestres e doutrinas profanas que corrompem o templo, que devem ser mantidos puro e santo. Lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 a seguir, nos diz o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele nos alertou, nós ministros, sim, dessa forma: cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos para pastorearem as igrejas de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade a fim de atrair os discípulos. Queridos, Paulo alerta os líderes da igreja sobre os lobos ferozes, sobre os falsos mestres que surgirão dentre os crentes, não poupando o rebanho e tentando destruir a igreja. E o que se vê nos tempos de hoje, meus amados? Eu respondo: um ensinamento distorcido, bem oposto ao que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou em sua palavra. Lá no Velho Testamento, em Ezequiel capítulo 8, temos uma revelação profunda sobre as abominações no templo de Deus. Mas como o capítulo é muito extenso, citarei apenas o de Ezequiel 8:6. E ele disse assim: filho do homem, Deus falando para ele: filho do homem, vê o que estão fazendo, as grandes práticas repugnantes da nação de Israel, e as coisas que me levarão para longe do meu santuário. As grandes práticas repugnantes da nação de Israel, coisas que me levarão para longe do meu santuário. Mas você verá práticas ainda piores do que essas. É o que estamos vendo nessa era de hoje, nessa era movimentalista. Eu aconselho que vocês leiam o capítulo 8 de Ezequiel completo, que fala sobre a visão de Ezequiel sobre as abominações no templo de Jerusalém.
A corrupção religiosa e moral no templo provoca a ira divina e o julgamento iminente. Ministros de Deus, ministros da palavra, ministros do Evangelho, tudo está sendo colocado na balança de Deus, tudo está sendo anotado nos livros de Deus. Cuidado! Ainda dá tempo de voltar ao primeiro amor em Cristo e abandonar os movimentos para ter um verdadeiro avivamento em nosso meio. É necessário refletir nessa segunda importância que eu vou falar para vocês, que é vigilância espiritual. Assim como Jesus e Paulo alertaram sobre a corrupção no templo, devemos estar atentos aos falsos ensinamentos e práticas que podem desviar a verdadeira adoração. É necessário ter pureza e santidade. O templo de Deus, seja ele físico ou espiritual, deve ser mantido puro. Isto inclui nossas vidas e comunidade de fé. Ação e coragem deve ter, seguindo o exemplo de Jesus. Devemos ter coragem de confrontar e corrigir práticas corruptas dentro da igreja. Mas muitos não fazem isso porque são mercenários, são comprados. Não fazem isso nos grandes templos, nos grandes santuários, não fazem, porque tem medo de perder a mamata, o dinheiro alto que ganha, os milhões, os milhares, as agendas. Vou concluir. A presença de lobos corruptos no templo de Deus, amados, é um alerta corrupto para a igreja. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 diz assim: porque virá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina, mas tendo nos ouvidos comichão, ajuntarão para si mestres conforme suas próprias concupiscências. Essa palavra que está sendo ministrada para você aqui agora, talvez você não esteja gostando, pode até refutar com alguém, falar que é carne, pode ser, mas é a verdadeira palavra de Deus. E este versículo de 2 Timóteo 4,3 é muito claro sobre o aviso dos lobos corruptos no templo de Deus, pois alerta sobre a tendência de alguns rejeitar a verdadeira doutrina e buscar ensinamentos que sejam mais confortáveis ou convenientes. A palavra de Deus nos alerta em Mateus 7,15, que diz: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vós vestidos de ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. E em 1 João 4,1 está escrito: amados, não creiais em todos os espíritos, mas provai os espíritos se são de Deus. Aleluia. Para finalizar, devemos buscar a pureza, a verdade e a santidade em nossa adoração, e ensinamentos, mantendo-nos firmes contra qualquer forma de corrupção. Sabe, amados, agora só falta ter cristãos corajosos e compromissados com o Evangelho para combater este mal que está no nosso meio. E eu sou um. Quem é o próximo? Que Deus em Cristo vos abençoe.